Fala, combatentes! Marina, gestora comercial aqui da GPM. Hoje estou com um convidado especial aqui conosco, Diego, da Igni Security. Nosso amigo, cliente, parceiro. Então vamos lá, Diegão. Tudo bem? Tudo ótimo. Ótima tarde aí, como é que tá? Tudo certo. Bom, primeiramente gratidão aí por esse convite especial, né? A GPM aí é uma grande parceira da Ignis desde do início, né? Desde o início. E a gente tamo aí, cada vez mais forte, mais alinhado, né? Com certeza. Pra quem não me conhece, né? Eu tô na área comercial desde 2005, né? Eu comecei no ramo do incêndio, né? Desde 2005 como vendedor e tal. Aí fui ali com 2005, eu tinha 19 anos. 17 anos. Comecei, era menor de idade ainda. E aí fui galgando ali a área comercial até se tornar gerente com 21 anos de idade. Novo, né? Aí já cuidava de equipes ali de 14, 15 vendedores. E daí foi indo, o tempo passando, e aí sempre cada vez mais próximo ali da diretoria, né? Uhum. Até a fundação da Igni Security em 2018, né? E nós começamos ali um projeto que aí vem dando certo até hoje. Ai, que ótimo. E assim, o ramo de incêndio é uma coisa sensacional, né? Quando você começa, esquece. A gente não para mais, né? Em vendas eu comecei em 2005 com venda hidráulica, né? De alta pressão. E eu era tímido na escola, né? Nossa, imagina. Eu não falava direito, assim, minha voz não saía. Tipo aquele nerd CDF, sabe? Uhum. E aí, né, meu pai falou assim, filho, eu vou te ensinar uma coisa, a única coisa que seu pai sabe, que é vender. Pelo menos, né, alguma coisa eu vou te deixar. E aí eu comecei, eu lembro que a primeira ligação que eu fiz na minha época, em 2005, a empresa que eu era uma empresa de pequeno porte, a gente trabalhava, não tinha computador nas mesas. A gente trabalhava com um aparelho de fax da Panasonic, lembra? Antigo, aí você recebia a cotação por fax, aí você preenchia no talonário, né, a cotação, e eu colocava lá no topo, assim, ó, com caneta, aos cuidados de fulano, ligava e pedia o fax, né? Depois você tornava pra saber, e aí, se chegou legível o fax? Tinha um computador na empresa com internet de escada. Olha. Que você vê como muda, né? Muda demais. A tecnologia avançou de uma tal maneira absurda, né? Avançou. E aí com 19 anos eu entrei na área do incêndio, né? O chinês tinha chegado muito forte na hidráulica, estava impactando um pouco a empresa, a gente teve que arrumar outros caminhos, né? Vendedor precisa vender, vendedor precisa ganhar comissão, né? Exato. E aí a gente tinha a liberdade de compra e revenda, né? Um pouco menos burocrática do que hoje. E aí entrei sem querer na área do incêndio. Começamos com tubos, aí depois veio conexão, válvula. Aí quando viu, tava vendendo tudo. Aí como eu fazia engenharia de produção mecânica, aí comecei a ler projeto de incêndio. E aí mergulhei na área de incêndio e não saí. Não consegui mais sair. Não vai sair, não. Não. De forma nenhuma. Não. O ramo de incêndio é apaixonante. Fala pra gente, assim, que tá diretamente ali com vendas. Cara, é sensacional. Você poder cuidar de todo o processo, né? Partindo de uma prospecção até um pós-venda, você cuidar do processo de cabo a rabo é show. E é aquilo que eu sempre falo pro pessoal da nossa equipe. Vendas é o coração da empresa. Sim. Isso. Então, assim, a gente precisa ter sempre pessoas focadas, a equipe precisa estar unida, o conhecimento não só voltado para vendas, só que o conhecimento técnico, porque querendo ou não, nós estamos num ramo super técnico, né? Técnico. E os vendedores que sabem o que eles estão dizendo, que falam com propriedade, é um diferencial no mercado. Passa mais confiança, né? Total. Mais confiança. O mercado, né? Ele tá bem competitivo. Hoje a informação tá fácil, palpável para qualquer um. Sim. Né? Com celular hoje, internet, você tem acesso a diversos fornecedores. Antigamente era lista amarela, você não conhecia tanto, a concorrência era menor. Sim. Hoje, então, o vendedor ele tem que ter um diferencial, né? Ele tem que conhecer, né, todas as táticas de venda, mas ele tem que conhecer o produto que está vendendo também. Né? Não basta só ele falar assim, eu sou um vendedor, eu vendo qualquer coisa. Tudo bem, ele pode vender, mas se ele conhecer, porque hoje o cliente, ele
Você fala uma coisa técnica, o cliente pega o celular no Google hoje, digita, vê que aquilo que o vendedor falou não procede. Exato. Então, automaticamente perde a credibilidade, perde o negócio. Então, o vendedor tem que estar preparado nessa parte. Exatamente, tem que ter um diferencial, né? A área, hoje o comercial, vendas, a parte de vendas, ela está muito atrelada à administração da empresa, né? Hoje, se você, que nem você falou, é o coração da empresa. Não adianta você ter uma empresa toda estruturada, com todos os processos, todos os departamentos bem definidos, todas as funções bem definidas, né? E você não vender. Se você não vender, tudo isso cai por terra. Exatamente. Né? E os departamentos da empresa, eles precisam se comunicar, né? Muito. Eu tento colocar isso na cabeça sempre dos vendedores, que assim, o pessoal tenta agir de uma forma que assim, não, é departamento fiscal, é departamento financeiro, então é cada um por si. Não, muito pelo contrário. Sim. Assim, a gente precisa estar se comunicando diariamente, porque querendo ou não, eu preciso conversar com o meu departamento fiscal para mim saber os tributos que vão ser inseridos para aquela determinada venda, porque o cliente, ele quer saber o quanto que ele está pagando. E não é só valor unitário, não, ele quer saber todos os impostos que estarão atrelados para ele poder colocar a margem dele em cima e fazer uma boa venda. Sim. Departamento financeiro, eu preciso estar acompanhando como que está a vida financeira do meu cliente para poder dar alguns parcelamentos, algumas condições melhores para ele. E, querendo ou não, vendas, assim, nós sempre seremos o ponto de apoio do cliente, né? Sim. Então, o cliente quer falar com o financeiro, mas antes ele vai procurar o vendedor. Sim, com certeza. Né? Então, assim, os departamentos, eles precisam estar ali completamente alinhados. Com certeza, você disse tudo. Né? E, assim, o pessoal não consegue entender muito bem isso, né? Hoje, quando você fala em estratégia de vendas, você tem que nem você falou, parte fiscal, tributária. Hoje, o nosso país, né? Eu acho que é o país que mais tem tributos no mundo. Então, hoje, se você não tem uma boa gestão tributária, estratégias tributárias e contábeis para o seu negócio, você pode comprar por 10 e vender por 20 e você pode estar tomando prejuízo. Com certeza. E às vezes você pode comprar por 10 e vender por 12 e você está tendo lucro. Uhum. Depende muito da estratégia que você monta. Então, hoje você está muito ligado ao marketing, você está muito ligado ao compras, né? Ao financeiro, ao faturamento, né? Até na parte de expedição e logística também. Tudo isso impacta na hora da formação de preço de vendas, né? Que nem te falei, você tem um mercado muito competitivo, né? Fácil acesso a diversos concorrentes, né? Os nossos clientes têm. Então, você precisa reduzir aonde? Preço. Hoje, o mercado muito é preço, né? Então, preços competitivos facilitam a venda. Não garantem, mas facilitam. Sim, facilita. E às vezes você está gerando muito faturamento, mas não está tendo lucro. Né? Então, vai muito além. Mas aí, no nosso caso, que hoje, por exemplo, a gente, quando a GPM me convidou, né? Falou assim, Diego, tal, vem, né? Vai ser bom ter a Ignis Security aí junto com a gente para fazer esse podcast. Eu falei, poxa, o que a gente vai falar de estratégias comerciais, sendo que é algo tão amplo? A gente pode ter aí 50 podcasts. E a gente vai ter papo. Nossa, vixe, muito papo. Né? E a estratégia comercial, ela começa lá na compra, né? Total. Começa na compra. Total. Isso seja não só o comércio, bem, né? Você bem. como um revendedor Sim. e nós como fabricantes. Sim. Porque eu dependo, assim, muito do meu processo de compra para mim poder fazer o custo do meu material. Então, a compra ela precisa ser efetiva. Então, assim, não significa que aí a gente acaba envolvendo também até a parte dos tributos, né? Eu acho interessante falar isso e eu tento conscientizar os vendedores com essa informação também. Porque, às vezes, o cliente, ele compra de nós, aí ele vai fazer um comparativo com o meu concorrente, tá R$2, R$3 a menos. Aí fala, não, vou pegar lá porque tá isso. Só que, poxa, o cara, às vezes, ele tá no lucro real, ele tá no lucro presumido e ele tá me comparando, às vezes, com uma empresa, de repente, optante pelo Simples Nacional. Então, assim, o cara, ele não tem o conhecimento, o comprador, a maioria dos compradores, de que quais são os impostos que ele vai se creditar. Porque, no final das contas, na hora que ele vai fazer os cálculos, poxa, comprar da GPM às vezes vai sair mais em conta. Sim. Então, o comprador é extremamente importante o conhecimento. Não só do material que ele está comprando, mas envolver um pouquinho a parte burocrática, né? Eu acho que o estudo é válido. Hoje lá na Ignis nós temos o nosso compras ali, ele conhece muito sobre redução de ICMS,
né? Porque, eu acredito 18, mas aí vem uma redução de base, aí aquilo que você se acreditar não acredita. Então, assim, e tem outra situação também, né? Tem muitas empresas hoje, Simples Nacional principalmente, né? Que o cara pega e fala assim, eu compro do fulano mais barato, pra mim não importa se tem crédito ou não, tal, se ele recolhe os impostos ou não. Mas dependendo dos impostos, né, você é solidário, devedor solidário. Então, Exato. O cara se acredita de um imposto que o fornecedor dele não recolheu. Então, assim, eu já vi, eu tenho visto cada vez mais casos, né, de empresas sendo autuadas para devolver o crédito daquele imposto tomado. Pensa que isso vai ser somente pro fornecedor, né? Ainda mais hoje com a digitalização. Hoje com o acesso está muito prático. Muito prático para saber quem está recolhendo, quem não está, quem está se acreditando de algo que não deveria. Então, assim, é claro que o mercado não pode ir muito para cima de uma vez só, porque senão o nosso país para. Sim, né? total. Mas a tendência é que cada vez o cerco vai se fechando. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Com certeza. Tem que ter. E na área de vendas, né, as estratégias a gente fala, né? Tem a gestão e tem a operação. Né? É muito importante para o pessoal que vai estar acompanhando esse podcast nosso entender, o pessoal que está, né, querendo conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Como que eu faço meu departamento vender mais? Né? Existe muitos erros, muitos detalhes ali que a gente percebe, né? Que a gente vem estudando muito tal, e implementando na empresa. Por exemplo, hoje o dono da empresa vende, né? O gerente não pode vender, porque o operacional, ele está focado ali na parte operacional, ele não consegue ter uma visão ampla do negócio e fazer uma gestão, no caso de um gerente, ou bolar novas estratégias, que é o caso de um diretor comercial. Né? Então, as empresas erram muito. O seu gerente vende? Cara, tá errado. Entendeu? Você é o dono da empresa, você tem vários funcionários e você vende, então, assim, você é o melhor vendedor da empresa, né? Tem algo errado, porque então na sua ausência a empresa perde. Não vai andar. Não vai. Então lá na empresa, lá na Ignis, nós dividimos, né, o operacional, né, o tático, que é o nosso supervisor, e o estratégico, que no caso entra eu, né, que é o sócio-diretor comercial da empresa. Sim. Então a gente faz essa divisão, porque não adianta, né? Você querer fazer tudo, você não faz nada. Exatamente. Não faz uma boa gestão. Não faz. E assim, para você ter uma equipe boa, uma venda efetiva, começa pela gestão. Sim. Então, assim, é necessário uma boa liderança, uma boa gestão, porque, querendo ou não, os vendedores, eles vão te seguir. Você é um espelho para eles. Então, você precisa estar muito alinhadinho com as suas estratégias, com o seu posicionamento no mercado, para realmente o vendedor pegar e falar, não, o que ele tá falando, cara, é isso. E para mim conseguir, eu preciso seguir isso. Então, a gente precisa, né, de alguma forma, fazer com que os vendedores, eles criem essa conscientização, né? E tem outra situação também. Cada vendedor tem um perfil. Né? Total. Então, hoje a gente trabalha o SDR, que é o pré-venda, né? Que é o prospecta, que a gente chama de outbound. Sim. Né? A gente tem o closer, né? Que é a pessoa que pega a negociação, a oportunidade, ela consegue ali contornar objeção, né? Tem o poder ali de persuasão e consegue concretizar a venda com o cliente. E a gente tem o perfil farmer, que é o pós-venda, que é aquela pessoa que ela tem mais aquele negócio de relacionamento, de proximidade. Porque hoje, na verdade, o que a gente, depois de muitos estudos, a gente conseguiu identificar que o cliente, ele compra de quem ele tem relacionamento. Total. Relacionamento é a palavra. Então, porque o cliente, às vezes, ele tem uma proposta melhor, mas se ele tem um relacionamento melhor com você, o que ele vai fazer? Ele vai te trazer essa proposta e falar, cara, olha, eu quero comprar com você. Ele vai te dar uma prioridade. Ele vai te dar uma prioridade, entendeu? Então, é o que a gente fala muito para os vendedores. Outra coisa também é você misturar o inbound com o outbound.
né? Embalde, quando você gera leads pro teu funil de vendas, você distribui entre os vendedores, você cobra a prospecção do vendedor. Sim. Né? Mas como que se você consegue, no caso da Ignis lá, a gente consegue, né? O nosso marketing tá aí, ele pode falar, a gente consegue gerar muitos leads pro nosso funil de vendas. O nosso vendedor que é receptivo, ele não consegue ter tempo de prospectar. Né? Então você tem que separar, você tem que ter um departamento de prospecção que não vai receber leads das suas ações de tráfego pago, de marketing, de rede social, né? E até o comissionamento, a remuneração tem que ser feita de forma diferente. Sim. Porque é muito mais difícil você ligar e achar um cliente que precisa do teu produto do que o cliente que já vem com a necessidade do teu produto. É mais fácil vender para quem? Pra quem já tá ali, né? Já tá ali querendo, né? Já tá ali querendo, com certeza. Você tá vendendo sorvete na praia pro cara que tá morrendo de vontade. Exato. Você nem vende, né? Você para o carrinho na frente dele e ele vem até você. Ele já vem até você e fala, qual o sabor que você tem? Pronto, você já vendeu. É isso mesmo. A não ser que você não tenha só sabor ruim, né? É isso mesmo. Mas, exatamente, porque assim, o vendedor, ele não consegue, vamos ser sinceros, ele não consegue dar conta do processo. Um único vendedor, ele fazer o processo de prospecção, fazer a venda efetiva, fazer o pós-venda. E receber toda a demanda. Exatamente. Que a empresa gera. Hoje todo mundo está trabalhando com tráfego pago, está fazendo catálogo, prospectando, usando rede social para capturar lead. Tem empresas até que pagam para outras empresas capturar esses leads, né? E aí você joga aquele balde de oportunidade pro vendedor. Vendedor... Não vai dar conta. E aí, no final, ele não vai te entregar o resultado que você está esperando. Aí você vai falar, às vezes, o cara é sensacional na negociação. Sim. Só que quando você vai fechar os números dele, não bate. Aí você fala, cadê o erro? Onde que tá? Putz, às vezes o cara, ele é ótimo em negociação, só que ele tá perdendo um tempo danado fazendo prospecção. Sim. Sendo que ele poderia estar dando um volume, um giro muito maior para a empresa, se tivesse ali um pouquinho melhor desenhado o processo, né? E aí você coloca o erro do gestor, né? Ele coloca um cara que ama prospectar, ele consegue penetrar no cliente, né? Fazer com que o cliente de prospect, que a gente chama, vire um lead, né? Ele demonstra o interesse em adquirir algum produto da empresa e ele coloca esse cara para ser closer. Sim. E o cara para ser closer odeia fazer prospecção, porque geralmente o vendedor que pega o negócio e mata, vai falar pra ele, pega o telefone e começa a ligar apresentando a empresa. O cara odeia. Fala pra ele fazer um preenchimento de CRM, pra ver se ele vai gostar. Não faz. Não faz. Uma coisa muito importante também que o gestor tem que entender é o perfil do cliente ideal. Sim. Né? Não adianta você querer vender para todo mundo. Tem um perfil que você vai atender, você tem que identificar e você tem que trabalhar isso tanto nas tuas ações, as suas campanhas de marketing, como também no direcionamento para tua equipe de vendas. Com certeza, né? Porque às vezes o perfil do cliente, você tem ali uma equipe, né? Sim. Exatamente, nenhum vendedor é igual. Cada um tem um perfil diferente, uma abordagem diferente e assim... nós como gestores, a nossa obrigação é realmente fazer essa identificação para poder direcionar. Porque senão o teu vendedor vai lá, vai vender, que nem diz o ditado, vender gelo para esquimó, né? Exato. Vai vender vestido branco para viúva, não vai conseguir. Não vai porque conseguir. ele tá errando o público-alvo dele. Então ele tem que entender isso aí, não é vender para todo mundo, é vender para o público certo. Sim, né? Público certo e o perfil também, né, do comprador. Então, às vezes, ele não se identifica muito bem com determinado vendedor. Isso. Então, a nossa parte é realmente fazer essa identificação para poder direcionar. Não, esse cliente, o perfil ideal aqui é para determinado vendedor da minha equipe. E se o vendedor não preenche o CRM, o gestor não enxerga isso. Porque, assim, para nós, o que a gente precisa enxergar são números. São números. Querendo ou não, sejam positivos ou negativos. Você vai pegar por amostra, vai identificar ali a possível perda, por que perdeu aqui. É muita prospecção, é muito orçamento, é muita oportunidade durante o dia. Então, assim, se você for fazer um fechamento mensal, você vai ficar no escuro, de verdade. Então, precisa ser uma coisa efetiva. E, assim, para isso é necessário o preenchimento de CRM. E muitas vezes não vai ser o vendedor ali que está fazendo o processo de negociação que vai conseguir... Não fazer vai ser. esse processo. Aí por isso que você tem o supervisor, para ele poder fazer com que o pessoal preencha essas, né, faça todo esse processo,
porque você precisa de indicadores, né? Os indicadores, eles são muito importantes para a gente tomada de decisão. Completamente. Você vai falar de marketing. O marketing hoje é tudo para a empresa. Engajamento de marca, rede social, tráfego pago, todas as estratégias. Aí, como que eu defino quanto eu devo investir, por exemplo, naquela categoria de produto? Eu devo aumentar o investimento? Eu devo reduzir o investimento naquela categoria? Eu devo não investir mais? Aquela categoria não me traz retorno? Eu devo pegar esse recurso e investir em outra, que às vezes o cara vai lá, despeja um rios de dinheiro em marketing, só que ele não faz essa análise. Né? A gente usa muito a metodologia Growth, né? Eu tenho como mentor, né, o Rafael Lassance, né, que é o pai do Growth no Brasil aí. E a gente faz muita essa metodologia, que é o quê? É você fazer teste. Então, vamos fazer um teste, vamos medir esse teste num período X, 15 dias, um mês, né? E vamos entender, legal, funcionou? Bota em produção. Não funcionou? Por que não funcionou? Foi mal desenhado? Vamos redesenhar, bota em teste de novo. Ou não, porque não era mesmo, não ia dar certo. Então, aí a gente guarda, né? Descarta. Então, vai fazendo esses testes. E aí você vai medindo. Porque às vezes você põe rios de dinheiro em cima de uma campanha, e aí aquela que te traz retorno, você não põe dinheiro. E aquela que não te traz retorno, te traz um monte de lead desqualificado. Você vê muito trabalho e pouco retorno, pouco resultado. Então, como é que você mede isso? Com ferramentas. Total. CRM, marketing bem alinhado, né? O vendedor fazendo o processo dele, o supervisor acompanhando para ver se ele está executando o processo da forma correta, e o gestor está ali analisando os indicadores. Exatamente. E não fazendo cotação e tirando pedido. Isso. Tá aí o erro de muita empresa, né? Tem bastante coisa, né? E, assim, não adianta você ter uma estratégia boa e ter vendedor ruim, né? Porque vendedor, o que acontece muito também no mercado é você contratar pessoas que, né, a gente estava conversando, de pessoas que não são vendedoras. A pessoa, ela não é vendedor, ela está vendedor. Questão de necessidade. Questão de necessidade, que hoje, assim, você vai entrar numa empresa na área de vendas, muitos cargos não vai pedir nenhum tipo de formação específica. Só experiência. Experiência em vendas, ali vai fazer uma entrevista, passar por um processo seletivo, se a pessoa falar bem, tem uma boa dicção ali, se vendeu para vaga, legal. Mas isso não quer dizer que ela é uma boa vendedora. Aí entra o cara na empresa e aí você tem que treinar ele em vendas. Aí você fala, não, eu não tenho que treinar ele em vendas, eu tenho que treinar ele, eu tenho que dar treinamento, sim, reciclagem é importante. Claro, porque ele precisa entender ali, claro, quando a gente fala treinar em vendas, assim, o cara precisa entender quem que é meu público-alvo, né? Então, quem que é o público-alvo da Ignis? Isso. Quem que é o... Onde que eu tenho que atingir? Putz, a empresa, ela faz venda para o Brasil todo? Não, é só São Paulo? Tá, aonde que eu vou me infiltrar? Isso. Então, ele precisa entender esse processo, mas assim, o cara de vendas, ele precisa saber o que é uma pré-venda, o que é um pós-venda, o que é um CRM, assim, é o mínimo. Tem vendedor que você vai falar para ele assim, você teve feedback lá do cliente? Feed o quê? O que é feedback? Aí você fala, cara... Então, assim, ele tem que ter as táticas de venda, tem que conhecer os termos, as metodologias, né? E aí você tem que ensinar ele a parte técnica do teu produto e as condições comerciais da tua empresa. Claro, ele vai ter ali um aprimoramento na parte técnica de vendas? Pode ter, porque a gente, né, sempre está reciclando, a gente sempre está evoluindo. Sim. Mas ele tem que vir com a base, pelo menos o mínimo, senão... Então, porque eu falo, né, que assim, a nossa obrigação como gestores é treinar sempre, a equipe, ela sempre precisa estar treinada. Com relação ao quê? Produtos, informação técnica, mercado. Agora, vendas... Assim, isso tem que vir do vendedor. Ele precisa saber, pelo menos, o que é uma pré-venda, fazer um acompanhamento, um pós-venda, preenchimento no CRM. Isso tem que vir dele. Sim, com certeza, né? E o gestor, ele tem que ter indicadores, né? A empresa inteira tem que ter indicadores. O gestor, ele tem que olhar o indicador, ele tem que analisar ali, aquele vendedor tem uma dificuldade de vender esse produto e facilidade nesse. Então, o que você vai fazer? Ação de treinamento para o vendedor naquele produto.
entendeu? Porque o vendedor é aquele negócio, ele vai querer vender o que é mais fácil para ele. Sim. Né? Então, assim, só que às vezes o mais fácil para ele não é o mais interessante para a empresa. Tipo, o mais fácil para ele é o produto que tem menos rentabilidade para a empresa. E normalmente é, né? E o que tem mais rentabilidade, né? O cara não quer vender porque acha que é mais difícil. Então, onde você vai atuando e vai fazendo ações, né? Vai dando estímulos, vai pagando... você paga um comissionamento diferente naquele produto que é mais rentável para a empresa, para estimular ele a querer vender. E vendedor tem que ter ambição, né? Total. Se vendedor não for a ambição boa que a gente fala, porque vendedor que não tem a ambição boa, né? No ramo do incêndio, é um ramo bom, né? A gente trabalha com equipamento de combate a incêndio, o valor agregado é alto. Sim. Então, o vendedor, ele tem uma vasta oportunidade de ter um salário fora da curva, da realidade da nossa população. Então, porque o ramo do incêndio, apesar, né, poucas pessoas conhecem, a pessoa convive com isso, mas ela não... Ela não sabe a importância, ela vai no né? cinema, tem lá, né, sistema de sprinkler, né, até quando eu vou também, nossa, dá até raiva, né? Você fala, puta, até aqui na hora de ver o filme, estão falando aqui, ó, a sala conta com uma rede de sprinkler. Todo estabelecimento que eu chego, primeira coisa que eu faço, deixa eu dar uma olhadinha ali na caixa. O que tem ali? Deixa eu ver se tem válvula, adaptadores, guicho GPM. Pô, aí você bate o olho, aí você vê lá do concorrente, né? A primeira vez que eu fui para Buenos Aires, na Argentina, eu cheguei no aeroporto, na fila da alfândega, da aduana. Eu olhei assim, falei, nossa, olha, diferente aqui. Aqui é 2 polegadas. Sim, é tudo roscado. É tudo rosca e tal. Aí eu filmei, mandei pro pessoal na empresa. Então, tipo assim, é um mercado que a gente trabalha a ver, mas muitas pessoas passam e nem percebem. Não, é porque assim, os nossos equipamentos é de uso obrigatório. Sim. Então, assim, a movimentação do mercado, ela sempre vai fluir. De acordo com o aumento da construção civil, a gente está sempre... Os órgãos fiscalizadores também. Né? O que falta muito é uma fiscalização mais assídua. Né? A gente tem muito produto no mercado, muita coisa sendo feita de forma errada, né? E passa. Né? Aí vem aquele ditado, aqui é Brasil. Né? É uma pena. Porque, querendo ou não, são produtos que protegem o nosso patrimônio e as pessoas que a gente ama. Né? Você vê aí quantos incêndios aí ocorrem. Essa época agora de calor extremo e tal, você começa a pegar várias situações. E aí a pergunta é, essa empresa, ela estava... Né, preparada? Você ouve o gestor da empresa falando assim, nunca vai acontecer aqui. Não é assim, nunca. Não é assim. Pode ser que aconteça sim. E se você não tiver um sistema ali, você pode correr o risco de perder tudo que você tem. Completamente. Entendeu? Porque não adianta só ter o seguro, não. Porque se a seguradora vê que você não estava em dia com as suas obrigações ali quanto ao AVCB, o seu sistema estava funcional ou não, tinha um PMO, que é a programação de manutenção, tudo bem feita, eles não pagam, entendeu? Então é ilusão. Isso, eu paguei o seguro, fez a pólice, eu tô segurado. Não precisa estar com tudo em dia. E é essa conscientização, inclusive, do nosso canal, né? Hora Ponto do Fogo, aí os podcasts que nós estamos sempre fazendo, é tentar levar um pouquinho dessa conscientização pro pessoal do ramo, né? Sim. Pra gente realmente poder, de alguma forma... criar conscientização, né, para cada um, para as empresas, principalmente donos de empresa. Porque eu falo, gente, é o patrimônio. Então, assim, se você, que é dono da sua empresa, não for zelar pelo seu patrimônio, quem que vai fazer isso por você? Sim, né? Verdade. Então, assim, a gente tá trabalhando com isso, trazendo aí os nossos principais parceiros aí do ramo de incêndio, justamente para poder aprimorar um pouquinho esse conhecimento. Porque isso daí também é importante, né? Porque, assim, se todo mundo se conscientizar, isso, querendo ou não, é bom pro nosso segmento também, né? E a gente tava falando do negócio dos indicadores, né? Indicador, né, tem que ter para todos os departamentos. Tem que ter indicadores. Em vendas, marketing, financeiro. Então, assim, hoje você pergunta muito para muita gestor, fala assim, qual que é o CAC dos seus clientes, né? O custo de aquisição de cliente. Não sabe. Você não sabe quanto você gasta para adquirir, para novos clientes que entram na base. Qual que é o LTV, né? Que é o Lifetime Value. O tempo que ele vai
ter de relacionamento dentro da tua empresa, quanto de lucro ele vai gerar. Sim. Entendeu? Aquele cliente. Então, assim, ter o SWOT, né, que a gente conversou, né, que são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a gente pode ter no negócio. Faz uma análise SWOT do negócio? Não faz. Então, assim, se você não tem indicador, se você tem vendedor ruim, cara, a sua empresa tá fadada ao fracasso. Completamente. Entendeu? Completamente. A gente tem que investir num vendedor bom, né? E aquilo, o vendedor, né? Eu gosto muito, eu sigo bastante as ideias aí do Flávio Augusto, né? Eu tenho ele aí como minha inspiração. E ele fala, né, que o vendedor ele não pode fazer parte do sistema. Se você quer ser um vendedor bom, não faça parte do sistema. Porque a maioria do sistema é fraco. Exato. Entende? Exato. É que nem você falou do Flávio Augusto, né? Aí você pergunta pro vendedor, quem é teu ídolo? Porque assim... Ídolo em vendas? Oi? Porque assim, o cara quer ser... Aquele negócio do vendedor, ele não é vendedor, ele é estar. Como você descobre? Fala pra ele assim, me cite 3 referências em vendas que você admira e que você segue na rede social. O cara não sabe. Não sabe. Então ele não é vendedor. Porque assim, uma criança, quando ela tá na escola e fala pra ela assim, o que você quer ser quando crescer? Quem fala que é ser vendedor? Difícil. Você vai achar assim, arquiteto. Eu quero ser arquiteto, eu quero ser médico. Você perguntar pra ele assim, tá, quem que é o maior... Eu quero ser jogador de futebol. Aí eu te pergunto, quem é o seu ídolo? Quem é o maior jogador de futebol do Brasil hoje? É o Neymar. Legal. Fala mais 2. Tem o Messi, Cristiano Ronaldo. Legal. Quem é arquiteto? Me fala um. Quem é o seu ídolo? É o Niemeyer. Entendeu? Pô, legal. A pessoa realmente, ela quer ser aquilo. Exato. Então, assim, a pessoa quando fala pra mim, eu gosto, você fala, vem conversar, fala assim, você quer ser vendedor? Que legal. E quem que você usa como referência em vendas? Não tem ninguém. Fala, cara, por que você quer ser vendedor então? Porque acha que o vendedor ganha muito? Não é isso. A pessoa que quer, ela tem um ídolo dela. Fala assim, é o Abílio Diniz, é meu ídolo. Entendeu? É um cara que conseguiu sair de uma empresa de varejo, vender ela, ser o maior acionista da concorrente e depois voltar e comprar de novo a empresa. Tipo, cara, esse cara é o maior vendedor que tem. Né, eu lembro do meu pai contando que fez curso com ele, né, na DVB, né, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Entende? Então, assim, outro nível, quem né? deu aula pra ele, isso na década de, sei lá, 70, 80, foi o Abílio Diniz. Então, assim, pô, cara, né, pelo que meu pai fala, né, assim, você fala, você tem um ídolo, você fala, eu quero ser vendedor por causa disso eu sigo, né, então, assim, eu sigo, né, tem lá alguns que eu admiro, né, o Thiago Concer também é uma referência muito forte, Caio Carneiro também, o cara é muito bom. Fábio Oliveira, tem um pessoal muito bom, e que nem o Thiago Concer fala, né, isso aí a pessoa prefere ser pobre do que ser próspera, entendeu? Porque para ela ser próspera, ela precisa fazer algo a mais, ela precisa se esforçar. E às vezes a pessoa não quer se esforçar, então ela prefere estar na situação que ela se encontra. Então eu falo, o vendedor, tá vendendo mal, cara, por quê? Você já parou em casa para pensar, falar o que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo converter? Por quê? Se os meus parceiros ali estão convertendo, se o mercado tá em alta e eu não tô vendendo... Alguma coisa de errado tem. Eu tô fazendo? Aí você fala pro cara no outro dia, e aí, você pensou? Você até dá um pitch pra ele, né? Um insight. E aí, você pensou? Não. Você fala, cara... Não, e aí você ainda tenta estimular um pouco o cara, né? Você manda alguns vídeos motivacionais, algumas aulas online. Pô, dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. Tenta pegar algumas dicas. Aí dá uns dias, você pergunta pra ele, né? E aí, o que você achou? O cara não tem argumento. Primeiro, porque ele nem assistiu. Nem assistiu. Começa por aí. Então, assim, o cara ele quer ser vendedor, mas... Ele não quer se aprofundar. Não. Ele não quer se aprofundar na profissão, porque vendedor é uma profissão. Total. E assim, o vendedor, ele tem que ser ambicioso. O vendedor, ele pode ganhar muito, ele pode ganhar quanto ele quiser. Depende dele. Ele ganha mais que médico. Exato. O vendedor, eu falo pra todos, cara, você que faz seu próprio salário. Quanto que você quer ganhar? Não, aí o cara chega na entrevista,
Aí ele pergunta pra mim assim, pra mim não, né? O pessoal do gestão, eu falo assim, cara, se o cara entrar, a gente não põe salário fixo, né? Na vaga, na abertura de vaga. Aí o cara chega lá e fala assim, quanto que é o fixo? Pra mim, esse cara, na hora, ele tá desqualificado. Porque ele tá preocupado com o fixo dele. Assim, o fixo, ele tem que ser uma ajuda de custo. Ajuda de custo. Porque a comissão sempre vai ser 2, 3, 4, 10 vezes maior do que o fixo. Exatamente. Então, ele não tem que estar preocupado com o fixo. A pergunta certa é, quanto eu posso vender aqui e quanto eu ganho de comissão? Pra mim entender até onde eu posso ter de Você salário. tem uma história bacana, não tem? Tenho. Tenho. Eu acho que é legal você quando eu era novinho, eu tinha 19. 19. Aí o mercado acho que tinha dado uma oscilada na construção civil. E aí, eu preciso ganhar dinheiro, então vou pro mercado. Aí eu tentei, aí um amigo indicou pra uma construtora, nessas de residencial, né? Pra ser tipo corretor, né? Pra vender na planta. E aí eu fui, né, 50 candidatos pra vaga, e aí a recrutadora contou um case lá de um vendedor que tinha ganho na época, isso 2006, tinha ganho 16 mil reais pra época, que era muito, de comissão. E ele tinha sido o destaque da empresa, né? E era uma empresa grande, né? Vou citar nome pra... Aí legal, passou a entrevista, né, o processo, e aí no final ela começou a perguntar, né, um por um, qual que era a pretensão salarial, né, de comissão de cada um ali dentro da empresa. E aí o pessoal foi falando. Aí quando chegou em mim, eu falei, quanto que você falou que tinha ganho? 16 mil. Eu falei, eu quero isso aí. Eu quero o que ele ganhou. Né? Então assim, saí de lá meia hora depois, meu telefone tocou. 2 pessoas foram aprovadas, eu e mais uma. Aí me chamou. E aí, assim, é o que eu falo. O vendedor tem que preocupar com o quanto que eu posso ganhar aqui com esse negócio. Exato. Eu posso não ter salário. Mas, pô, se eu me considero vendedor e eu sei que se eu vender esse copo, eu posso ganhar R$1.000 para cada copo que eu vou vender, um exemplo. Porra, eu vou querer vender o máximo de copo possível, porque eu sei que eu vou ganhar. Eu começo a viajar, a gente vendas, né? A gente começa a viajar. A gente vai indo longe, né? Vai Quanto indo que eu vou longe. ganhar, o que que eu posso fazer, onde que eu posso direcionar ali. Eu sigo bastante páginas de vendas, né? E é engraçado, assim, o vendedor, vendedor mesmo, ele gasta antes de ganhar, né? Já tá contando com a comissão da venda que ele nem fez ainda. Exatamente. Já tá planejando aí um tanto de coisa, Tem né? uns amigos aí que falam, faz uma dívida, cara. Faz uma dívida que aí você vai correr atrás de vendas, porque você vai ver o BO que você tem pra pagar e você vai vender. Mas é isso mesmo, porque assim, o cara, quando ele vai fazer a entrevista, aí você pergunta pra ele, qual que é a tua pretensão salarial? Aí ele vai lá e fala, é 3, 5 mil, mas por quê? O cara, ele tá pensando, qual que é o salário ideal pra sobreviver? Só que assim, não, a gente não... Vendas, cara, você não pode pensar assim, eu quero sobreviver com isso. Aí você tem um ticket médio de salário, de comissão, de R$9.000 dentro da empresa, esse cara vai se acomodar. Sim, total. Ele nunca vai querer mais. Porque ele fala, pô, eu entrei pra ganhar 5, tô ganhando 9. Tá bom. Tá ótimo. Vou. E tô atendendo a carteira ali que me deram. Ah, que maravilha. O que eu vou fazer? De mão beijada ainda. A mais. Vai ficar de eterno. Aí o erro de quem? Gestor. Do gestor. Que permitiu isso, entende? E aí o vendedor fala muito também quando se alimenta, eu tô sem tempo, né? Então falta também um LAD, né? Isso é atividade diária, muitas pessoas não fazem. Então o cara quando ele chega, ele começa a apagar incêndio. Até interessante no nosso segmento, né? Eu gosto de usar esse termo. Pô, tá apagando incêndio, né? Tá bom, tá dentro do ramo pelo menos, né? Exato. E assim, eu uso esse termo diariamente no departamento comercial, né? Apagar incêndio. Porque gestor gosta de fazer isso, de apagar incêndio mesmo, Apagar né? incêndio. Aí o cara, ele chega lá no computador, ele começa a ver os e-mails, começa a resolver, o dia passa e ele não produziu, ele não vendeu. Porque ele não fez uma gestão de tempo. Sim. Que hoje você tem que fazer gestão de tempo, fazer um LAD, como que eu vou... o que é a primeira coisa que eu vou fazer no dia. Tem certas coisas que você não precisa resolver no dia. Sim. Né? Você tem que resolver depois. Aí, o cara não faz essa gestão, o que acontece? Ele não consegue ter um follow-up legal do cliente. Então, você faz o orçamento fica lá no sistema perdido. Né?
Então, aí que nem lá na Ignis eu falo, gente, pergunta pro cliente. Pergunta para ele o que vai ser o fator determinante para você escolher o fornecedor. É o prazo, é o preço, é a qualidade do produto. A condição de pagamento. Qual que é a previsão de venda, de compra desse material. Porque a gente sabe que tem nosso mercado de combate a incêndio, a gente tem ali, pra gente atua com o final, você é um pouco diferente que atende o revendedor. Sim, o revendedor. Mas no final é 45 dias. A cotação que entra hoje, no final de novembro eu vou fechar às vezes ela. Entende? É um processo demorado, né? Porque são muitos itens, aí vai, volta. Então tem que ter uma previsão. Tem coisa que fecha mais rápido, mas tem coisa que leva... E você tem que entender como que eu vou pegar, eu vou fazer um follow-up na semana, aí eu não perguntei pro cliente qual é a previsão de fechamento. Aí eu liguei só pros clientes que a previsão é ano que vem. Aí eu fiz o follow-up em cima e aí eu deixei de ligar pro cliente que a previsão era hoje. Exato. Mas por que essa falha? Porque eu não perguntei pro meu cliente qual a previsão de fechamento. Então você tem que encher o cliente de pergunta e absorver o máximo de informação possível dele para você criar as suas estratégias de venda, que o vendedor ele tem que analisar os indicadores também. Sim, e uma simples pergunta, assim, ela pode mudar completamente o cenário. Chega no CRM, ele filtra lá, para quem que deu previsão de fechamento essa semana? Eu não vou ligar. Para quem que eu tenho que ligar? Eu não vou ligar pro cara que falou que a previsão é janeiro de 2024. Não. Eu vou ligar pro cara que falou, é a segunda quinzena de outubro. Exato. E isso, assim, esse sistema organizacional do vendedor é sensacional. Porque isso você demonstra uma credibilidade para o seu cliente final. Sim. Sensacional. E saber fazer a pergunta certa no momento certo. Exato. Às vezes, o cliente fala... Quando o cliente pergunta para você assim... qual o pagamento que você consegue fazer? Você me entrega o material? Ele já tá querendo comprar de você, mas ele não vai falar. Entendeu? Então, o vendedor ele tem que ter esse time, essa sacada, para ele usar a frase correta naquele momento. Sim. Vai falar assim, qual que você precisa? Se eu fizer isso aqui, tá bom pra gente fechar agora? Eu consigo fazer isso aqui. E fazer lançar frases, que nem eu falar, o cara não me atende. Eu ligo pro cara, não me atende. Como que você tá abordando? Às vezes o cara, ele tá ali ligando quase todo dia. E assim, de verdade... É chato. É chato. É chato. Ninguém nem gosta de telefone mais. Não. E eu sinto uma falta. Nossa, eu tava falando pro Kaique, né, que é o nosso responsável do marketing lá da empresa. Falei pra ele, cara, eu tô quase... tô doido pra me livrar do WhatsApp. Antigamente era gostoso, você ligava, você ouvia a voz, você batia papo com o comprador, tudo bem. Visita presencial. Visita presencial. Que vendedor faz visita? Nenhum. Você praticamente tem que implorar hoje pro vendedor sair da empresa para ir visitar o cara. E assim, às vezes, uma simples visita muda tudo, porque é aquilo que a gente tá falando lá no início, né? O relacionamento. Então, como que você vai criar um relacionamento com o cliente? Às vezes... Beleza, através de um WhatsApp, batendo um papo por telefone, você vai conseguir desenvolver isso. Mas não, assina embaixo. O relacionamento presencial, ele muda tudo. Não, muda muito. Eu faço ainda algumas visitas para algumas coisas pontuais e converte muito fácil. O pessoal fala, nossa, mas como você consegue? Eu falei, cara, mas eu tô ali, o cara olhou no olho. Assim, o que acontece? Hoje os compradores, eles estão mais reativos. Sim. Mas isso aí é aquilo. É uma gangorra, né? Então, por exemplo, vendedores ruins fazem com que os compradores sejam ruins também. Por quê? Foi? Não, 20 minutos. Foi mais 20? Não, 20 ainda. Isso. Pode continuar, não, é que eu fiz Então, eu nem vi você. Falei, acho os bastidores. Os bastidores. Boa. Não, o vendedor ruim, o comprador tem lidado tanto com profissionais qualificados em vendas que ele já não tem mais a mesma paciência que tinha há 15 anos atrás, 20. E também, aí é onde os gestores erram nas contratações. Aí a contratação também de compradores ruins forma vendedores ruins. Total. É uma coisa ligada à outra. Então, hoje é muito difícil você pegar ali um comprador,
da safra antiga, né, que a gente fala, que é aquele cara que você liga pra ele e fala, recebeu o orçamento? Cara, recebi. Me liga amanhã, a gente conversa amanhã cedo. Chega amanhã, você liga pro cara, ele vai te falar duas coisas. Ou ele vai te falar, ó, eu analisei teu orçamento, tal, o que você consegue fazer, tal. Ou ele vai falar o quê? Cara, eu não tive tempo de ver, mas vamos fazer o seguinte, segura aí, deixa eu pegar a tua cotação aqui, deixa eu ver. Ele já faz o acompanhamento com o vendedor ali, né? Na hora, entendeu? Hoje, você manda o orçamento pro cliente e some. Some. Aí você liga, aí ele te dá previsões, aí te dá uma, E ele duas. joga a responsabilidade pro comercial da empresa. Ah, já passei pro comercial. Só que tá, mas e aí? Cadê a cobrança? Cara, é um trabalho em conjunto. O pessoal acha que é só o gestor que tá ali na ponta, mas, poxa, o comprador, ele tem noção. Ele tem, através dos indicadores dele, quanto de orçamento que ele já fez para determinado fornecedor. Pô, eu tô fazendo orçamento, eu tô fechando esses orçamentos? Então, e aí, comercial, como que tá? Né? Sim. Ou, pô, eu tô comprando de repente do concorrente, porque eu sinto muito isso hoje no mercado. Os compradores, boa parte deles passei pro comercial. Passei pra diretoria. E aí? Entendeu? Aí você vai ver, às vezes, o vendedor já perdeu a venda. E o comprador não sabe te dar esse feedback. Hoje na Ignis lá, a gente pega e fala o quê? Né? Fala assim, cara, pega a previsão. O cara furou 2 vezes a previsão, já baixa o orçamento. Sim. E espera, porque não adianta você ficar ligando. Não. Porque se o cara furou 2 vezes, o cara vai ficar te cozinhando, você vai ficar perdendo tempo é dinheiro. É gestão de tempo. Cara, tudo bem, você manda uma mensagem pra ele, olha. Aí é onde tem você tem que ter algumas frases. A gente vai ver frases prontas, alguns, né, coachings e tal. O pessoal, às vezes, uns aprovam, outros abominam. Mas tem frases de impacto que servem para algumas situações. O cara não tá te atendendo, falou que ia fechar com você hoje. Aí não te atendeu hoje, não te atendeu amanhã. A semana tá acabando e você não tá conseguindo falar com o cara. Você liga, não atende, você manda mensagem no WhatsApp. Aí você manda uma mensagem. Tipo, olha, eu entendo que não é o momento, né? Talvez não seja o momento ideal pra gente conseguir concretizar o negócio. Eu tentei contato algumas vezes. Vou estar baixando a proposta aqui. No momento oportuno, um momento que foi ideal para você, você retorna e aí a gente... Estou aqui à disposição. Estou à disposição, né? Agradeço, né? Gratidão pela oportunidade e estou aqui. Qualquer coisa você me chama, você já tem meu preço aí. Acabou. Às vezes o cara volta. Aí sim, às vezes nessa mensagem ele vai pegar e falar, nossa, é verdade. Cara, né? Que eu tive uma situação que a vendedora não estava conseguindo falar. Aí a gente pegou, o gestor catou, ligou, mandou do dele. Oi, fulano, tudo bem? Ah, tudo. Tipo, ele não estava respondendo ela, mas respondeu. Mas não sabia. Aí, tratou a situação. Aí a gente orientou a vendedora. Você manda uma mensagem assim pro cliente, falando. Olha, tudo bem, fulano? Poxa, fiquei sabendo que eu tô tentando contato com você há um tempo, não tô conseguindo ter sucesso. Porém, o meu diretor, meu gerente conseguiu. Houve algo no meu atendimento que não agradou? Sim. Teve algo que não ficou bom, não ficou claro? Você poderia me dar esse feedback até para eu melhorar como profissional? Show. Porque esse formato de abordagem... Por que você não me atendeu e atendeu o meu gestor? O que eu fiz, né? Às vezes o cara não deu bola porque ele tá correndo com outras coisas. Aí, imagina, quando você recebe uma mensagem dessa e não foi por maldade, você vai sentir mal. Você vai falar, putz, cara, o que eu fiz? Verdade. Aí o cara vai pegar e falar, não, deixa eu dar um atendimento aqui, deixa eu responder. Ela mandou essa mensagem. Respondeu na hora. Na hora respondeu ela. Não, que isso, imagina, teu atendimento foi top, aqui tava corrido, eu fiz não sei o que. Dá até um alívio no vendedor, desculpas, vendedor. Mas assim, tem certas iscas que você precisa jogar pra puxar o cliente, que senão, se você ficar, oi, bom dia, tudo bem? Oi, e aí, novidade da cotação? Não sei o que. Cara, clichê. É clichê demais, ninguém inventa. Né? Cansa. E é o meu lema, né? Eu não sei se alguém tem essa frase aí, se for de alguém, desculpa, mas pra mim é minha. A venda, ela é uma consequência. Total. Concordo com você. Ninguém vende. Ninguém vende. Consequência de um trabalho bem feito. Desde do momento que o cliente entra na base até o momento que você atende ele. O pessoal acha que é fácil, né? Porque, poxa, às vezes você entra ali com um pedido de 50, 100 mil, aí o vendedor, ele te olha assim, né? E fala, fica, querendo ou não, vendas,
acaba... Quando a equipe não é unida, desperta uma certa inveja, né? E, assim, às vezes o cara olha e ele não consegue entender o porquê que você conseguiu fechar 100 mil e ele não. Só que, assim, ele não acompanhou o processo da sua venda e não foi só daquela venda, mas, assim, de todo o histórico do cliente, às vezes de anos. Todo o contexto. Exato. E aí o cara não consegue entender o porquê que ele conseguiu e eu não consigo. Por que ele tira pedidos tão pequenos e não consegue ter uma meta alta e o outro, às vezes, uma venda é a meta dele do mês? Exato. Ele fala, como ele consegue? Cara, é todo um trabalho, entendeu? E a gente fala, né, que a venda só acaba quando o cliente compra de novo. Total. Porque aí você encerrou um ciclo e iniciou um Iniciou novo. um outro. Então, eu falo, cara, você criar empatia com o cliente, conversar, eu falo, cara, fala de qualquer assunto com o cara. Claro, você não pode ser falso, mas todo mundo tem algo comum. E se você achar algo em comum, você deixa o comprador mais confortável, né? E aí o comprador mais confortável, ele vai criar essa empatia contigo, esse relacionamento, vai ficar muito mais fácil. Com certeza. Né? E aí o céu é o limite. Ah, show. Eu falo assim, né? Se a gente for abordar vendas, realmente, aquilo que a gente falou no início, a gente vai horas e horas e horas aqui, né? Cases, insights, tudo tem muita coisa. Nossa, muita coisa. Tem muito assunto pra abordar. E vendas é isso, cara. É uma estratégia diária. Sim. E a gente tem que fazer parte, né, do processo, porque senão a gente vai ficando para trás. O vendedor, ele tem que hoje estudar e ouvir, absorver muito conteúdo diferente. Antigamente não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Não tinha conteúdo hoje tão ele tem fácil. Muita ferramenta. As ferramentas estão ali, ó, bem na frente dele. Cara, imagina se eu tivesse essas ferramentas no passado, sem aquela concorrência que tem hoje, sem a concorrência de hoje no passado. Nossa senhora, eu tava tranquilo, eu tava aposentado. Tipo isso. Mas o cara tem tudo na mão e ele não busca conhecimento. Aí não entrega. É isso aí. Arruma desculpa. Sempre. Sempre tem a desculpa. Muito bom. É isso aí. Acho que muito bom, assim, eu fico muito feliz com a sua presença. A Ignis Security é importantíssima para nós como parceiros. E eu acho que vai rolar muito podcast ainda aí. Vamos abordar muitos assuntos. Gratidão. A gente tá com umas parcerias aí muito boas, alguns projetinhos aí que a gente tá evoluindo, né? Sim. Então acho que tem muito conteúdo ainda. Tem muito conteúdo, tem muita coisa. Agradeço a GPM, né, por convidar a Ignis, né? Eu tô aqui só como representante, de certa forma, né? A nossa parceria é muito forte, se estende, né, além disso daí. E é muito bom poder participar e expor um pouquinho das ideias. Com certeza. Bom, então é isso, né? Assim, agradecer imensamente pela presença aí, a sua representação junto à Ignis Security. A gente tem muito conteúdo ainda, não tenho dúvida de que vai rolar ainda muitos podcasts, muitos vídeos, que a nossa parceria ela é muito duradoura, né? Agradecer imensamente aí a vinda. Valeu, eu que agradeço, né? A Ignis fica muito feliz de ser reconhecido um parceiro, né, tão importante para a GPM, né? Eu tô aqui, né, como, né, apenas o representante, né, CEO da empresa, mas a gente sempre está em contato, uma parceria que foi além, mas obrigado. E tô aí. Quando precisar, a gente vem sim. Tem muita coisa para falar ainda. Muito projeto ainda rolando. Tem muito projeto rolando. É isso aí, pessoal. Agradecer imensamente aí por vocês terem assistido o podcast de hoje. Então, vão acompanhando sempre, Hora Ponto do Fogo. Sempre tem novidade aí, viu? Forte abraço para todos.